Vamos falar, meus ouvintes, de uma questão muito interessante, envolvendo ataque, envolvendo defesa, só que de um panorama completamente satânico, envolvendo as trevas, porque o escárnio é uma arma das trevas, ao qual as pessoas aprendem, na maioria das vezes, através da televisão, através de seriados, através de novelas, através de filmes, através de desenhos. E então se tratando disso, é que o escárnio é uma arma forte das trevas para poder desestabilizar a pessoa, para poder fazer com que a pessoa venha a sofrer em relação ao seu emocional e fazer com que a pessoa venha a padecer e até mesmo a morrer, porque ela afeta o sistema nervoso central e gera problemas no corpo inteiro, quando assim é aplicada no sentido de causar dano. Como assim? É porque o escárnio pode não causar dano, dependendo justamente de Deus. Se a pessoa tem Deus, realmente o escárnio não vai ter o efeito esperado. Mas se a pessoa não tiver Deus, com certeza ele vai ter o efeito esperado e vai desestabilizar a pessoa. Vai fazer com que a pessoa venha a se sentir mal, venha a se sentir ruim, e com isso, se não parar, se não cessar, pode fazer com que a outra pessoa venha a se suicidar, venha a se matar, ou até então, antecedendo o ato de se matar, venha a morrer subitamente, devido aos desajustes, às desarmonias, e as desarmonias causadas pelo ataque, no sistema nervoso central da outra pessoa, que desestabiliza o coração, que desestabiliza o cérebro, que desestabiliza os órgãos, fazendo com que a outra pessoa, devido à desestabilização, venha a morrer, venha a padecer. E então é isso. Então o escárnio é aplicado de duas formas. Na forma de escarnecer, de forma a escarnecer dos problemas da outra pessoa, das diferenças da outra pessoa em relação à população normal. Então, se a pessoa tiver uma orelha grande, um pé grande, estiver com algum problema físico, estético ou mental, o escárnio se aplica a essa pessoa, no sentido de fazer com que ela se sinta mal em relação ao seu corpo, em relação ao seu cérebro, em relação justamente às pessoas normais, porque ela vai se sentir discriminada, ela vai se sentir completamente desajustada em relação ao restante normal, e se sentindo mal, pode ocorrer algum problema com ela, que ela pode morrer ou pode se suicidar, como eu já citei anteriormente. Então o escárnio se aplica malignamente, satanicamente, com o propósito de causar danos, ou matar, ou levar à morte. E da outra forma que o escárnio se apresenta em relação a pessoas normais também, sem problemas, completamente normais, sem qualquer tipo de transtorno, Então, se tratando disso, é que o escárnio também se aplica a elas, porque ninguém é perfeito. Referente a elas, o escárnio não vai cair perfeitamente em relação a elas, pois elas são normais. Então vai cair em que situação? Numa situação de imperfeição. Se a pessoa for ruim em alguma matéria da escola,
se a pessoa realmente não for boa em alguma área da sua vida. Então, o escárnio se aplica a essas situações também, com o mesmo propósito, com o mesmo fundamento, né? Mas justamente porque essas pessoas são normais, o dano não vai ser um dano realmente que deveria ser um dano de desestabilização para a morte, não. Assim eu creio, né? Tem que ser justamente na área de afeto, na área, na área das diferenças, na área dos problemas. Mas eu cito isso e falo isso claramente, né? Mas em relação a Deus, Deus quem protege os seus realmente e vela pelos seus realmente, porque se o guarda não guardar, o guarda de Sião não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Então, se tratando disso, é que a pessoa tem que ter Deus na sua vida, tem que ter Deus o protegendo, tem que ter Deus o guardando, para que não venha a ser atingida, para que não venha a ser desestabilizada, para que não venha a sofrer penalizações pelo escárnio. Mas eu citei que uma pessoa normal não sofreria tanto assim, a não ser se fosse escarnecida, nas suas incompetências, né, no sentido de imperfeições, né, pode ser aplicado assim, corretamente. Então, se tratando disso, é que eu analiso o contexto novamente. Vamos lá analisar novamente o contexto. Vamos ver. E então, se tratando disso, é que uma pessoa sem Deus, escarnecida, sendo normal, escarnecida, a ponto de pensar que é anormal, poderia ser causados mesmo problemas nela de uma pessoa normal. Mas como sair dessa contradição? É justamente aqui que se aplica o ponto certo, porque nesse caso do não afeto, já seria Deus agindo sobre a vida delas, entendeu? Então não é contradição. Eu saí da contradição porque se elas não são afetadas tanto assim na área da normalidade delas, na estética, no cérebro da normalidade delas, é porque já é Deus agindo sobre elas. E se são afetadas realmente nessa área, porque não estão com Deus realmente da forma que deveriam estar com Deus. E se realmente sofrem pouco, é porque já é Deus na vida delas, não as fazendo padecer. E se tratando disso tudo, é que realmente é isso o que eu falo, e é isso aí a minha análise a respeito disso. Então, o contra-escárnio, o que é o contra-escárnio? O contra-escárnio é uma reação da pessoa escarnecida em relação ao seu escarnecedor, a fim de atingir a pessoa ao qual o escarneceu, para também desestabilizar ela e fazer com que ela sofra. E então nem sempre todas as reações são boas. Então, as pessoas aos quais são atingidas, às vezes não reagem de forma positiva ao escárnio, mas reagem de forma negativa. Como assim? Atacando a outra pessoa com escárnio também, ou até mesmo fisicamente. Fisicamente, a pessoa sofreu um dano de desestabilização. Atacando com escárnio, sofreu um dano de desestabilização a fim de desestabilizar. Mas para não sofrer dano nenhum, Cristo nos ensina a oferecer a outra face, porque aí a pessoa que atacou vai se sentir muito pior, vai se sentir realmente penalizada, porque a outra face significa que você não vai atacar da forma que a outra pessoa espera. É porque quando você é ruim e você quer causar dano, você quer que o seu dano seja causado e o seu dano afete a outra pessoa. Então, se você não reagir da forma esperada, você sofre mais, porque você se sente fragilizado, se sente fraco, se sente corroído, se sente completamente danificado e penalizado. Então, a outra face significa um ataque pior,
como uma conscientização, né? Como uma conscientização de que você tem que se tornar consciente de que realmente você tem que se arrepender. Esse é o chamado da outra face, porque senão você vai sofrer pior dano, né? Aquele que roubar sua capa ou roubar você, ofereça também outra coisa, ou ande com ele 1 milha ou 2 milhas. Realmente Cristo, são palavras de Cristo, de certa forma, e realmente isso significa que você está causando um dano pior do que o de se utilizar do contra-escárnio. Então, realmente, se tratando disso, é que você sai vencedor da batalha, da peleja, pois as armas realmente de valor são as armas de Cristo, e todas elas têm um propósito maior do que as armas das trevas. As armas das trevas são secundárias no plano espiritual e físico. Então as armas das trevas, aos quais as trevas ensinam para as pessoas através dos meios televisivos, através do YouTube, são inferiores às armas de Cristo. Então a outra face é um ataque pior. E quando você se cala no escárnio, né, e tem Deus, e o escárnio não te afeta, quem está atacando é ridicularizado como fraco. Quem está atacando é ridicularizado como incompetente. Quem está atacando é ridicularizado como realmente um ser incompatível. Com o quê? Incompatível com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está causando. E então, se tratando disso tudo, é que o escárnio é uma arma secundária, mas é das trevas, que visa causar danos e matar. Causar danos e matar, ou causa dano ou mata. Mas com Deus não causa dano e nem mata, ou se causa dano, não mata. E então eu deixo esse áudio gravado, a minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.